Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta, edição sempre inédita para você. Hoje vamos falar sobre o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos, funcionários públicos municipais, o IPREF, instituição que já tem 30 anos de existência. E aconselho a você acompanhar, principalmente você que é servidor público municipal, acompanhar com atenção este Câmara em Pauta, porque vamos falar aqui questões muito importantes do Instituto de Previdência que com certeza vão aí aparecer no seu futuro próximo ou futuro distante, mas com certeza aparecerão, principalmente sua aposentadoria. Quem não quer garantir a aposentadoria, não é mesmo? Portanto, hoje Câmara em Pauta falando do IPREF e recebendo aqui no estúdio o presidente da instituição, Miguel Schoeri. Olá, presidente, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu é que agradeço a oportunidade, Leandro, e quero cumprimentar aos telespectadores do Câmara em Pauta aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza, faremos hoje um programa muito esclarecedor, tenho certeza disso. E aproveite que você está assistindo a Câmara em Pauta, não deixe de participar com a gente, mande o seu e-mail com a sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Participe e faça o programa com a gente, afinal o programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Presidente, acho que convém a gente começar explicando exatamente o que é o IPREF, né? Ah, claro. O IPREF, como você já mencionou, ele tem 30 anos, e acaba de completar, foi fundado em 1983. E ele é o gestor único do regime próprio de previdência social do município de Guarulhos. Embora ele tenha 30 anos, é importante a gente ressaltar que a Previdência Municipal tem mais. A Previdência Municipal já tem 49 anos. A Previdência Municipal foi instituída por lei municipal em 1964. Então, se nós remontarmos, né, a esta época, 1964, Guarulhos era uma cidade ainda pequena, mas que crescia rapidamente e já ultrapassava 100 mil habitantes. Esse crescimento da cidade, que era muito acelerado, ele impunha sobre os serviços públicos uma pressão de demanda muito grande. Guarulhos tinha saído. Em 1940, pouco mais de 20 anos antes, Guarulhos tinha só 13 mil habitantes. Então, com esse afluxo, esse crescimento da população, tinha toda essa demanda por serviços públicos e obrigava a prefeitura a ampliar seus quadros. Com este crescimento, veio também a necessidade de oferecer a estes novos servidores atendimento previdenciário. E é para isso que foi criada a Previdência Municipal. Em 83, o IPREF vem para ser o gestor desta Previdência. Ela é uma previdência própria de Guarulhos, né? Guarulhos que criou essa previdência própria. Que funcionários ela beneficia, esta previdência? Estão vinculados ao regime próprio de previdência social os servidores estatutários. Somente os estatutários? Só os estatutários. Nós temos hoje no Serviço Municipal de Guarulhos, Serviço Público Municipal, dois regimes. Nós temos trabalhadores regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e temos servidores seletistas. Aqueles regidos pelo Estatuto estão vinculados ao IPREF. E aos seletistas? Eles não têm esse vínculo com o IPREF? Não, eles não têm qualquer vínculo com o IPREF, eles são ligados ao regime geral da Previdência, que é administrado pelo INSS. Quer dizer, então há essa diferença aqui em Guarulhos. É o IPREF que garante a aposentadoria desses servidores públicos estatutários aqui em Guarulhos? Nós temos aí duas situações. Nós temos, desde o ano 2011, nós criamos... O município criou dois grupos, o grupo financeiro e o grupo capitalizado. O que são esses grupos? O pessoal, os servidores estatutários que ingressaram a partir de setembro do ano 2000, constituem esse grupo capitalizado. Nesse grupo, as suas contribuições, assim como as contribuições patronais, Prefeitura, Câmara e SAAI, elas constituem um fundo que é aplicado no mercado financeiro, constituindo assim reservas para fazer frente aos benefícios que serão pagos para este grupo.
Quer dizer, os funcionários contratados a partir do dia 12 de setembro de 2000 Exato. Entram nesse regime capitalizado, cuja contribuição é aplicada para que tenha uma renda. É isso? De rentabilidade para que possa pagar os funcionários. Vai constituindo este bolo que deverá crescer com esses rendimentos e no futuro ele vai responder por esses benefícios. Quer dizer, o município não terá necessidade de tirar do seu orçamento, dos seus recursos, o pagamento dos futuros benefícios, aposentadorias e pensões. Por outro lado, você tem um grupo de servidores mais antigos, temos alguns com 40 ou 50 anos de serviço público que já estão aposentados e outros que ingressaram até 11 de setembro de 2000, que irão se aposentar, que constituem o grupo financeiro. Este grupo financeiro, sim, tem os seus benefícios de responsabilidade do ente empregador, Câmara, SAAI, Prefeitura e IPREF. Então, neste caso, o IPREF é apenas o gestor. Ele faz os pagamentos, ele administra esses benefícios, mas quem arca com esta despesa ainda são os entes. Quer dizer, ele funciona como um administrador apenas, recolhe e paga, e paga. Não há aplicação financeira nesse grupo financeiro. Não, esse não há porque não gera excesso. Na verdade, são recolhidas as contribuições dos trabalhadores, tem a contribuição do trabalhador, a contribuição do ente, e isto é destinado integralmente para o pagamento dos benefícios já existentes. Então, existe sempre uma insuficiência. Porque essas contribuições a cada mês são insuficientes, naturalmente. Então, os entes, no caso, cada um complementa o pagamento do benefício. E isso vai se estender até que esses benefícios todos se extinguam. E todo funcionário estatutário, ele já tem o vínculo automático com o IPREF, é isso? Assim que ele é contratado, assina lá o termo de posse, já tem o vínculo com o IPREF. Isso é imposição da nossa legislação. Aliás, desde que a Previdência Municipal foi criada em 1964, ela estabeleceu que todo servidor estatutário é contribuinte obrigatório da Previdência. Agora, o senhor colocou aí a fonte de receita. Do IPREF são só os entes patronais? Então, Câmara, SAAI e Prefeitura? Contribuições também dos servidores. Claro, mas são só os entes patronais e os servidores que depositam. Não há outra fonte de receita. Não, o IPREF ele não tem nenhuma outra atividade. E aí o funcionário contribui com 11% do salário, é isso? E o patrão com 11,2%. 11,2%. E assim constitui o fundo para que esses funcionários possam ter benefícios no futuro, né? Claro, e é vantajoso tanto para o município como para o servidor. É um plano de benefício interessante, os benefícios são benefícios satisfatórios, são bons benefícios e não tem um custo excessivo para o município também. Agora, além das aplicações que este fundo capitalizado pode fazer, existe outra possibilidade para que o IPREF possa aumentar a sua receita? Não. Na verdade, o IPREF, ele não pode... Os sistemas de previdência, pela legislação, eles se sustentam por estas receitas exclusivamente. Tem sempre a previsão legal de que você pode, com outros aportes, etc., que pode haver, mas isso é para criar a possibilidade de eventual aporte de outra, mas numa atividade regular, para gerar outras receitas, isso não é possível. Qual é hoje a receita do IPREF anual, prevista para 2013, por exemplo? A receita do IPREF. Olha, nós vamos precisar separar um pouco, pensar quais são as atividades do IPREF. O IPREF, ele é gestor do RPPS e gestão da saúde, que são atividades completamente distintas. Só para a gente explicar, para deixar bem claro para quem está em casa, RPPS significa? Regime próprio de Previdência Social. Ok. Quando nós falamos de Previdência, nós falamos de RPPS. Então, o IPREF, ele tem duas atividades que são completamente separadas, que têm fontes de custeio separadas, que têm uma contabilização separada, são completamente distintas as duas atividades. É como se fossem dois entes separados. Um é a gestão
da saúde. O outro é o RPPS. Então, quando você me faz uma pergunta qual é a receita, né, eu tenho a necessidade de separar estas questões. Na saúde, para este ano aqui, também, como um pouco de forma semelhante ao que acontece com o grupo capitalizado, a saúde, ela é financiada pela contribuição dos trabalhadores, pela coparticipação na utilização dos serviços e também pelo aporte feito pelos entes patronais. E para neste ano aqui, nós temos o nosso orçamento previa inicialmente cerca de 10 milhões. Só para a parte da saúde. Só para a saúde, mas que a gente já tem necessidade de... A gente já percebe que esses recursos não serão suficientes, então a gente vai ter que reforçar essas dotações. Mas só para entender, esta verba que compõe a parte da saúde, ela sai da contribuição dos 11% que a gente dá e também do que o empregador dá, ou não? Não, é completamente separado. É a parte. Nós estamos falando de outra contribuição. O trabalhador, além dos 11%, aquele que participa da assistência à saúde do IPREF, ele tem uma outra contribuição. Ah, perfeito. E aí ele tem que se cadastrar, então? Isso é uma participação voluntária, digamos assim? É importante... Não é automático, é voluntário. Não, isso daí, na verdade, é um grupo fechado. Quando se constituiu, em 64, quando se criou a Previdência Municipal, é importante que se saiba que o conceito de previdência, à época, incluía previdência social, assistência social e assistência à saúde. Então, o conceito de previdência era abrangente. Então, os trabalhadores que ingressavam e que se vinculavam à previdência social, à previdência municipal, eles se vinculavam também à assistência à saúde, obrigatoriamente. Em 2005, este quadro mudou, este grupo foi fechado e só quem era vinculado até então à Previdência Municipal é que pôde continuar participando da assistência à saúde. E aí sim ela passa a ser adesão voluntária. Aqueles que quiseram participar. Os que não quiseram, e aí saíram. Os que quiseram contribuem com uma parte a mais. Eles contribuem, têm uma outra contribuição. Eu acho que ficou claro. Então, quando nós falamos da assistência à saúde, veja, este não é um serviço que esteja disponível para quem deseje se vincular. Ele só está disponível para quem já era até então, até 2005, vinculado. Perfeito. E a outra parte, então, seria da contribuição automática, que constitui a outra parte da receita, é isso? Já que a gente separou aqui saúde da outra parte, da outra atividade que o senhor falou. E a outra parte que nós temos, então, é o RPPS. O RPPS, aí vamos falar exclusivamente de previdência, e aí nós temos também os dois grupos aqui, que são o grupo capitalizado e o financeiro, que a gente também precisa separar para te dar esse número. A arrecadação total, né? Certo. De modo geral, a nossa folha, a nossa receita, e ela corresponde de forma muito, muito próxima à despesa também, ela corresponde a algo em torno de 90 milhões ano. Isso receita, né? Arrecadação. Veja, na sua maior parte, ela constitui o grupo financeiro. Essa que é a questão. Não, o grupo financeiro, ele é... A gente vai aprofundar isso até um pouco depois do intervalo também. Você fique ligado para saber como você pode se aposentar, como você deve fazer, quem você deve procurar, a documentação que você deve enviar também. A gente vai saber aqui se as contas do IPREF também estão em ordem. No segundo bloco, a gente vai fazer uma pequena pausa. Câmara em Pauta volta já já com mais IPREF para você. Até já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet
enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais aqui de Guarulhos, o IPREF, recebendo do seu presidente, o presidente da instituição, Miguel Choueiri. Presidente, falamos anteriormente das arrecadações, né, que seriam cerca de 90 milhões, 91 milhões no grupo capitalizado, no grupo financeiro, tem mais 1 milhão e 400 mais ou menos no grupo capitalizado, que é o dinheiro que vai render, e muita gente pergunta, e os gastos, e a despesa que o IPREF tem, como é que funciona? Pois é, como eu estava explicando, a despesa, no caso do fundo financeiro, a despesa corresponde ao valor da receita. E a receita, porque a receita ela é composta por uma parte variável, que é a diferença entre a arrecadação regular e as necessidades de pagamento de benefícios. E essa diferença, quem abastece? É a prefeitura que abastece? É o município, a Câmara, a Prefeitura e o SAAI, até porque... Todos os entes contribuem com essa diferença, não, então. Porque a responsabilidade original pelo pagamento desse é delas. Então, na nossa legislação, quem paga, até 1998, começam as mudanças na Previdência, de quem é a responsabilidade pelo pagamento de aposentadorias do funcionário público? É do ente público. Então, a Prefeitura paga os seus aposentados, paga os seus trabalhadores ativos, paga os seus aposentados. Câmara, a mesma coisa, SAAI, a mesma coisa. Quando você cria o IPREF e ele se torna responsável por esta gestão, você está passando o encargo, mas tem que passar o recurso. Então, quando Só passar a despesa não dá, né? Claro, se você levar minha despesa mensal de cartão de crédito, aí você quebra rapidinho. Mas se eu lhe der também o recurso, aí é justo, né? Então, é exatamente isso que acontece. Quando nós falamos aqui, você me pergunta a respeito da receita e da despesa com o grupo financeiro, eu preciso esclarecer. Olha, a receita ela é composta de parcelas, uma parcela é contribuição dos próprios trabalhadores. Que são aqueles 11%. 11%. Tem essa contribuição do ente patronal. E isto ainda é insuficiente para fazer fácil a toda aquela aposentadoria, aqueles encargos que já havia e que foram transferidos. E aí o ente patronal completa. Então tem de haver um suplemento. Claro. Então, quando se fala, mas tem um déficit, não tem um déficit. Nós temos uma situação aqui, você pode chamar de déficit, pode chamar até de rombo, pode chamar do que quiser. Mas a situação de fato, o IPREF, ele administra estas aposentadorias que eram de responsabilidade originalmente de Prefeitura, SAAI e Câmara. Então, estes aportes que são feitos, esta suplementação, é para que ele possa fazer frente a isso. E esses aportes são previstos nos orçamentos, né, das Claro, entidades. tudo isso está previsto nos orçamentos, é previsto na legislação, aliás, é previsto desde a nossa Constituição, que isso aconteça, e foi previsto assim nas constituições anteriormente, o Estado, município, União, arcavam diretamente. Hoje, isso se faz através do Instituto de Previdência, mas a responsabilidade continua. Então, veja, nós temos, eu vou te dar números gerais do ano passado. No caso do grupo financeiro, você tem uma receita própria de contribuições de cerca de 20 milhões e cerca de 70 milhões tem que ser complementados. São complementados para se poder pagar aqueles benefícios, completando aquele número de cerca de 90 milhões que eu lhe disse. No caso do grupo capitalizado, nós temos uma receita de 1 milhão e 400 no ano 2012.
que vai para essa capitalização. E quais são os encargos que teve, quais foram os benefícios que foram pagos. Isso daí nós temos uma folha de cerca de R$ 9.000 por mês. Quer dizer, você passando isso para um ano vai dar 180, pouco mais de quase 200 mil, vai? Não, R$ 110 mil aproximadamente. É o que você tem de benefícios de encargos. Este restante, certo? Este 1.300.000, você capitaliza junto com esse fundo que já tem e deverá fazer frente, então, deverá bancar esses benefícios futuros. Não, perfeito. Eu fiz a pergunta ao senhor porque muita gente tem medo, tem receio, principalmente os que já estão aposentados, de que o IPREF quebre e aí as pessoas ficam sem receber a sua aposentadoria. Esse medo é real ou não? Não, né? Não, Leandro, eu agradeço até que você faça essa pergunta e insista nisso, porque uma das questões cruciais para o IPREF é divulgar o conhecimento a respeito da realidade, da sua situação e do seu papel e como ele é administrado. Hoje nós temos um enorme empenho e, aliás, mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque isso contribui para este nosso trabalho de procurar divulgar a situação do IPREF. Então, não existe, veja, na hipótese de que o IPREF fosse extinto, a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios retornaria para os entes. Então, não existe essa possibilidade de ficar no ar sem ter quem responda por ele. Perfeito. Então, você aí pode ter a sua segurança para receber a aposentadoria. Agora, e aquele que está prestes a se aposentar, que é dar entrada na papelada? Quem pode se aposentar aqui em Guarulhos? Só para a gente repassar, eu acredito que seja até lei federal, mas é bom a gente falar dos anos de contribuição, para que as pessoas tenham noção em casa. Como é que pode comprovar aqueles anos que, de repente, não estão registrados em carteira? É possível? Como é que a pessoa pode fazer para se aposentar aqui, então? Olha, hoje, de fato, todo aquele trabalhador vinculado ao Estatuto dos Servidores, os estatutários, eles se aposentam. Quem defere, quem aprecia o pedido de aposentadoria que defere é o IPREF. Então, eles devem se dirigir ao IPREF. As regras para a aposentadoria, a gente precisa examinar cada caso, porque elas tiveram mudanças. Desde 98, elas vêm tendo mudanças na regra. Então, você tem um trabalhador que hoje pretender se aposentar, ele passou por vários períodos diferentes com várias legislações. Então, nós vamos ter que considerar qual é o tempo dele de vinculação ao serviço público municipal, qual é o tempo dele de vinculação de ocupação do cargo em que ele se encontra. Temos que ver o tempo de contribuição. Eventualmente, ele vai computar tempo de trabalho anterior independente da questão da contribuição, mas o tempo de trabalho comprovado. Então, são situações, tudo isso está previsto na legislação, tudo é contemplado, ninguém tem perda de períodos trabalhados que ele tenha a comprovação regular. Então... E para os homens continua sendo 35 anos de contribuição e para as mulheres 30, é isso? Exato. Para a gente deixar bem claro. E quem pode ter aposentadoria integral? Aquela pessoa que quer se aposentar com o último salário, é possível isso? Pois é, atualmente o conceito não é o da aposentadoria integral. Mas vamos supor um trabalhador que ingressa hoje no serviço público, ele pergunta, eu posso ter aposentadoria integral? O que a legislação prevê hoje é que você não considera o último salário, mas você considera a média dos salários de contribuição, desprezando os 20% menores, né? Você despreza esse e considera os 80% maiores que ele obteve durante o seu período de contribuição. E o que se faz aí é o seguinte, se você se apurar desta média, ela ficar igual ao teu último salário ou superior, o que pode acontecer, você obtém uma aposentadoria igual ao teu salário atual, teu salário final. Como é calculada essa média, só para a gente entender? Ela vai pegar todos os teus salários de contribuição do período considerado, vai ser atualizado isso, o Ministério da Previdência Social publica a cada mês uma tabela de atualização, se atualiza cada parcela dessa e tira a média.
qual é o teu valor médio de contribuição. A média aritmética simples, né? Soma tudo e divide pela quantidade de olerites lá de salários. Isso. Ok, e aí, então, se o valor for superior, recebe o último salário. Se for inferior, igual vai ou receber... superior, se for inferior, você vai ficar pela média. Vai ficar pela média. Vai fazer mesmo. a média. Perfeito. Fica aí a dica, então, para você já ir calculando aí, ó, futuramente, quanto é que você pode receber na sua aposentadoria. Quem tem o direito de receber pensão, presidente? A pensão ela é deferida para os dependentes previdenciários do trabalhador que venha a morrer. Né? No caso de morte, então, você... Mesmo os contratados recentemente, por exemplo, aqueles que têm 1 ano só de emprego público e aí a pessoa acaba morrendo, né, um acidente, falece, aí o cônjuge pode ter acesso a essa pensão? Ele tem acesso à pensão, sim. Os filhos, no caso, a pensão, ela pode ser, eventualmente, ela vai ser paga em parcelas a todos os dependentes, ela é dividida entre os dependentes, aqueles que forem habilitados, né? E, bom, essencialmente, a pensão, a que é mais corriqueira, a que aparece com mais frequência é esta. E o valor da pensão também chega a ser integral, o salário integral, ou também tem alguma média para ser calculado? Não, valor você da pensão? hoje... Veja, sempre que você faz essa pergunta, você tem que se lembrar que existe gente em legislações completamente diferentes. Então, hoje, a maior parte dos pensionistas, por exemplo, tem a pensão integral. Perfeito. Aqui em Guarulhos, eu não sei como funciona, o IPREF também atende aqueles trabalhadores que, por conta de um acidente de trabalho, algum afastamento, fiquem mais de 3 meses fora do serviço? Não, o IPREF atende também? Só na hipótese da aposentadoria por invalidez é que ele se vincula ao IPREF. Hoje não estão vinculados ainda ao IPREF, aí é o próprio ente empregador que faz esse benefício de auxílio-doença. Isso seria... Para você transferir isso para o IPREF, seria pouco prático para os entes da administração pública. Pelo contrário, seria trazer um volume de trabalho muito grande. Perfeito. Antes da gente encerrar aqui o Câmara em Pauta, acho que convém a gente falar sobre a saúde, porque a gente não falou muito, né? Falamos das contribuições, aposentadoria, mas a parte da assistência à saúde a gente não falou muito bem. Como que funciona, então, essa assistência à saúde? O trabalhador, voluntariamente, dá a sua contribuição, é isso? E aí o IPREF dá uma assistência para ele na saúde, aí ele pode ir a algum hospital? Como é que funciona isso? Como eu disse, o pessoal que é vinculado à assistência à saúde, hoje, e desde 2005, são aqueles que eram os vinculados obrigatórios, certo? Então, esses que eram contribuintes obrigatórios da Previdência até 2005 e que tinham direito à assistência à saúde, eles continuam sendo atendidos. Nós temos uma contribuição do beneficiário, temos uma contribuição do ente empregador e temos... O custeio aí é complementado por uma suplementação que é feita aí para atender completamente ao custeio, para conseguir bancar. Mas hoje há aqui em Guarulhos um hospital conveniado, porque existiu o Carlos Chagas aí por problemas contratuais, eu não sei se esse convênio foi desfeito, se não pôde ter continuidade. Não foi. Hoje o trabalhador de Guarulhos que precisa da saúde e que contribui com a Previdência na parte da saúde, pode procurar que organismo para poder se tratar de uma doença de repente? A nossa rede completa de atendimento, ela está disponível no site do IPREF, acho que todos os segurados costumam, não sei de cor não. iprefguarulhos.sp.gov.br. Então você acesse lá e você vê a lista completa então de organismos da saúde. Só esclarecendo, o Carlos Chagas é credenciado sim, o Stella Maris. Os hospitais mais utilizados que nós temos são esses, mesmo Carlos Chagas, Stella Maris, o Hospital Vila Lobos, aqui na Moca, também é muito utilizado, é um hospital de excelente padrão e que é muito utilizado também pelos nossos usuários. Esses são, eu diria, os 3 hospitais mais utilizados. Além disso, temos toda uma rede de médicos, de clínicas, de laboratórios, então tem um atendimento bastante completo.
Perfeito. Para a gente encerrar, presidente, além do Câmara em Pauta, que vai ficar disponível na internet para você assistir a hora que você quiser e se informar mais sobre o IPREF, como as pessoas podem procurar mais informações a respeito da Previdência de Guarulhos? Porque muita gente ainda vai ficar com muita dúvida, com certeza, como é que as pessoas podem ter acesso a essas informações, já que o senhor disse que a difusão das informações é muito importante. É verdade. E uma das formas, nós convidamos aí as pessoas que precisarem, podem se dirigir ao IPREF pessoalmente, se desejarem. É Rua do Rosário, número 226, aqui nas proximidades, perto do Adamastor. O nosso telefone, 2461-0014, e através do nosso site também, que já foi divulgado, www.iprefguarulhos.sp.gov.br, no botão Fale Conosco, que será atendido também. Perfeito. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta, viu, presidente? Pelos esclarecimentos também. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bem, esse então Câmara em Pauta de hoje falou sobre o IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais aqui de Guarulhos. Fizemos um recorte. Claro, se você tiver mais dúvidas, acesse aí o site do IPREF, ligue, entre em contato ou então passe lá na própria sede. Mas o que a gente espera aqui no Câmara em Pauta é levar a você um serviço e a gente espera que o programa tenha sido bastante esclarecedor. Lembre-se, não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito na televisão, não tem problema. Acesse na internet nosso site também, camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique lá em TV Câmara e assista ao programa a hora que você bem entender. Afinal, a internet é para isso, é para você assistir sob demanda. Na televisão, estamos na NET, operadora de TV por assinatura, nos canais 7 digital, 98 analógico. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.